lá no SGI. Todo mundo chegou a ver já? Sim? Não? Talvez? Já está marcado lá, está no espaço aluno à prova. Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, depois dá uma olhada lá. Pelo menos foi o que a gente combinou, tá? Qualquer coisa pode falar comigo que ainda dá para a gente alterar. Se eu não me engano, acho que foi dia... Deixa eu ver aqui direitinho para não errar, porque eu marquei todas as provas ontem. Então, peraí, só um instantinho. Deixa eu entrar aqui. Bom dia, Bruno. Bom dia. Eu acho que a gente combinou dia 8, não foi? Se eu não me engano? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Ou seja, semana que vem, terça-feira da semana que vem. Deixa eu confirmar aqui. Para não falar entrando na nossa turma. Vamos lá. Aqui, avaliações. Então, ficou exatamente dia 8/12, tá? A prova está marcada dia 8/12, né? Nesse nosso primeiro tempo, tá certo? Acho que foi o que eu tinha combinado com vocês, não é isso? Alguém perguntou, né, quando é que vai ser a prova. A gente já tinha marcado isso na aula. Então, vamos lá. Ok? Beleza? Dia 8? Tranquilo? Alguma opinião contrária? Tudo certo? Tudo certo? Então tá. Foi o que a gente tinha combinado, né? Confirmei o que a gente tinha combinado. Tá, dia 8, então. Tá legal, pessoal? Primeiro tempo, né? Não chegue atrasado. A dica que eu dou. Tá certo? Então vamos começar a aula mais uma vez. Bom dia a todos. Vamos lá. A gente parou nesse slide, tá? Aqui falando sobre o Ishikawa. Lembrando que a gente está falando sobre as ferramentas para se obter informações a respeito da situação, né? Então, o diagrama de causa e efeito, né? O diagrama de Ishikawa, ele é bem interessante para o uso de diagnóstico e análise, sendo que ele levanta as possíveis causas de determinado evento, seja ele um problema, seja ele uma oportunidade, como é que eu aproveito aquela oportunidade, eu posso usar para isso também. Ele é mais usado para resolução de problemas, para você poder elencar as possíveis causas desse problema. Ele não diz a melhor causa ou a principal causa, ele fala sobre todas as causas, por isso que ele não é uma ferramenta que você deve usar sozinho, né? É uma ferramenta que você pode usar junto com outra ferramenta, porque essa ferramenta sozinha ela acaba dando um viés, como eu falei, porque ela elenca todas as causas e às vezes você não tem recurso para atacar tudo. Você tem que atacar o principal, né? Tem para resolver um problema, por exemplo. Se ele tudo que pode ocasionar aquele problema, você vai sair atacando tudo, e aí numa dessa você fica sem recurso, ou seja, fica inviável você tomar esse tipo de decisão. Então é muito interessante para você fazer esse levantamento, né, das possíveis causas, só que você precisa usar como outra ferramenta. Eu, particularmente, quando eu uso o Ishikawa, eu gosto de usar o gráfico de Pareto, né, o diagrama de Pareto, que é justamente você aproveita as possíveis causas que o Ishikawa levantou, faz um Pareto e aí você vê as causas que são as principais, né? As 20% das causas são responsáveis por 80% do problema. E aí, com isso, você resolve o problema atacando 20% das causas. É melhor do que você atacar 100%, né? E aí você fica sem recurso. A ideia é focar, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa também ter foco na nossa decisão para evitar que a gente consuma recursos demais, né? Então, é muito importante essa questão dessa escolha, né? Quando você escolhe, é bom você escolher as principais causas ou para resolver um problema, ou as principais coisas que você tem que fazer para aproveitar uma oportunidade, tá? Então, isso é primordial. Então, tá, pessoal, vamos lá, continuando, né? Fabiano, você voltou? Voltou, né? Você tinha saído? Conseguiu voltar? Não. Deixa eu ver aqui. Eu vi alguns alunos saindo. Não voltou, não. Acho que deu problema. Talvez tenha dado problema na luz também. Bem, vamos lá. Então,
Continuando aqui, a gente falou até esses slides na aula passada, né? Por exemplo, eu comentei também, né, que no diagrama de Ishikawa, né, voltando para o Ishikawa, você pode utilizar 4, 5 ou 6 possíveis origens para os problemas. São aquelas ramificações, ou seja, as espinhas do peixe. Tá? Então, por exemplo, aqui, no caso, são 3, né? 3 de cada lado, 6. 6 possíveis fontes relativas ao problema identificado. Por exemplo, você tem um problema, pode ser um problema de pintura, pois eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Uma pintura que foi mal feita, pode ser mal feita num carro. O que pode ser? Pode ser um problema da mão de obra, um problema da máquina, um problema do meio ambiente, você está seco demais ou está úmido demais, né? Pode ser um problema dos produtos, do material que você está usando, dos produtos que você está colocando, né, no carro, e dos métodos sistemas de pintura. Às vezes você está pintando assim, tem que pintar para cima e para baixo, está pintando de lado, né, ou vice-versa. Então, a ideia é você elencar as 6 possíveis fontes relativas ao problema identificado, que o pessoal apelida de 6M, né? 6 meios, 6 formas, né? E aí você, ao fazer isso, você está elencando as possíveis, né, causas do problema, né? E aí, como eu falei, você elencou todos os tipos de causas, não há uma priorização. O Ishikawa não faz essa priorização, por isso o ideal é você usar uma outra ferramenta para verificar quais as principais dessas causas que você teria que atacar, ou atacar no primeiro momento, ou só atacar elas, dependendo do recurso que você tem disponível. Tá? Falando sobre outra ferramenta, perdão, Ishikawa, pessoal, alguma dúvida? Se você tiver dúvida, se você quiser rever, eu tenho mais slides a respeito disso. Eu comentei com vocês que a gente vai ver 2, 3 slides, mas se vocês tiverem... não, professor, não lembro, não sei como é que faz, eu queria aprender um pouquinho mais, a gente tem uns slides aqui, tá, a mais que a gente pode acionar e aí abrir um pouco mais o Ishikawa. Tranquilo? Podemos seguir ou vocês querem ver um pouquinho mais de Ishikawa? Eu acho que vocês estão vendo ou já viram Ishikawa junto com outro professor, né, que está falando sobre ferramentas de qualidade, não é isso? Tranquilo? Ishikawa está tranquilo? Todo mundo sabe montar um Ishikawa? Se aparecer na prova, utilize uma das ferramentas, né? Utilize as ferramentas para você, num processo decisório, se aparecer uma questão assim, você consegue fazer o Ishikawa? Consegue? Tranquilo? Então tá. Consegue fazer um Pareto também? Tranquilo também? Silêncio. Sim, pronto, já respondeu aqui. Tá. Então vamos lá, seguindo aqui. Análise do campo de forças de Kurt Lewin. Tá? Uma outra ferramenta é a teoria da análise do campo de forças, que pressupõe que existam forças que sejam positivas, são forças impulsionadoras, tá? Forças impulsionadoras são forças positivas, as quais promovem mudanças, e também forças negativas são restritivas, que procuram manter a situação como está, evitando qualquer tipo de mudança. Tá? Então, o Lewin ele chegou à conclusão seguinte, que toda vez que você quer resolver algum problema, resolver um problema, aproveitar uma oportunidade, se proteger de uma ameaça, existem forças, tá, que ajudam você a resolver e outras forças que atrapalham você a resolver o problema, se proteger da ameaça ou aproveitar uma oportunidade. Ou seja, ele chamou de forças positivas, forças negativas. Até meio esquisito, meio esotérico, né, um negócio assim, mas ele chegou a essa conclusão. E aí, o que você... É como se fosse vamos dizer, eu brinco, é um brainstorming bem orientado, né? Vamos dizer assim. E aí o Kurt Lewin, tais forças em seu conjunto são responsáveis por moldar a situação atual, uma vez que agem em sentido contrário umas às outras, positivas e negativas, segundo as suas intensidades. Então, ele fez esse desenho, tá? Desenho do Lewin. Tem forças impulsionadoras, tá? Que podem mudar a situação, e forças restritivas que tentam manter a situação do jeito como está, tá? O status quo, que a gente chama, né? Então, e aí no meio disso você tem a situação atual.
Se você quer mudar a situação, aí ele partiu as forças impulsionadoras têm que ser maiores do que as forças restritivas, tá? Se as forças restritivas forem maiores do que as impulsionadoras, você não consegue resolver a situação. Alguém queria falar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Eu ouvi alguém abrindo o microfone, por isso que eu perguntei. Então, tá. Então, ele chegou a essa conclusão. Quando você tem forças impulsionadoras mais fortes que as forças restritivas, você tem uma mudança. Quando você tem as forças restritivas maiores que as impulsionadoras, a mudança é muito difícil ou, às vezes, até impossível, né? A gente até brinca, mas quando você, às vezes, elenca determinados problemas, até eu acho que não sei se eu comentei com vocês, eu dou muita aula dou até hoje, dou aula de planejamento, né? Foi uma área que eu trabalhei mais de 12 anos, trabalho com isso até hoje. O que acontece? Às vezes, quando a gente vai fazer uma análise da situação, quando você vai analisar a situação de um problema, e aí você começa a elencar, mas isso precisa mudar, precisa resolver, e você começa a elencar as forças restritivas daquele problema, muitas vezes se chega à conclusão que você não consegue mudar aquilo, né? E o fato de você não conseguir mudar já é um direcionador, né? Por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo, né? Assim que eu fui, tinha um outro gerente de divisão, eu fui promovido a gerente de divisão e fui ficar no lugar daquele gerente. E aí aquele gerente, né, ficou comigo uma semana, e aí nessa uma semana a gente começou a listar as coisas, né, que eu tinha que fazer, as minhas atribuições da equipe, né, os trabalhos que tinham necessidade de ser feitos. Eu olhei os normativos. É uma semana que a gente chama de aprendizado e passagem de serviço, né, passagem de bastão, como é chamado. E a gente fiquei mais, acho que foi 2 semanas, mas a primeira semana, nos primeiros dias, 2, 3 dias, eu identifiquei um problema grave, né, e era um problema, inclusive, que o diretor já tinha comentado comigo na minha reunião inicial. Assim que eu entrei lá, o diretor falou: olha, o teu setor tem esse problema. Então, eu já fui, vamos dizer, com a encomenda de resolver. E aí, eu cheguei lá para o cara e falei assim: vem cá, e o problema tal? Aí ele falou assim: não, isso aí não tem jeito. Não tem jeito por causa disso, 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 disso. Fulano deve ter falado com você, né? Eu falei: falou, fulano é o diretor. Pois é, mas isso não tem jeito, que tem isso, 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 e não tem como resolver. Então, eu vou até abrir o que é para você entender. A gente tinha um problema de um arquivo, que a gente chamava de arquivo morto. Tá? O que acontecia? A gente tinha 2 arquivos, né? Eu trabalhava, como eu falei, eu fui ser gerente de uma área de contabilidade, da diretoria de contabilidade, gerente de divisão. E a divisão que eu tinha era a divisão administrativa, a primeira divisão, que cuidava da parte geral da diretoria. Ou seja, todo o suporte da diretoria, toda a infraestrutura da diretoria, a parte do relacionamento do diretor com os outros, tudo, evento, era essa divisão que tratava, né? Mas era uma divisão que tinha um pouco de serviço de contabilidade, mas muito serviço administrativo. Eu gostei até por conta disso. E aí, só para você entender, tinha um problema que era um arquivo morto, que ninguém mexia, né? Um arquivo que tinha 40 anos praticamente instalado, desde o início, desde que começou a existir aquela diretoria, que nem era diretoria na época, era uma unidade, existia aquele arquivo, era um arquivo muito grande, que ocupava um espaço muito grande, um andar de um prédio, né? Além disso, ainda tinha algumas coisas que estavam em outro lugar, num depósito, né? E o que acontecia? Toda vez que você ia mexer, as pessoas falavam: não mexe, porque pode sumir, pode precisar de um documento, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? E o que acontecia? Tinha uma lei que dizia que você só precisava guardar o documento 5 anos, e se esse documento, se esse movimento fosse acionado pela Receita, você era obrigado a segurar mais 5 anos. Ou seja, qualquer documento que você tivesse, você só precisava ficar com ele 10 anos. E tinha documento lá de 40 anos atrás. Para você ter uma ideia, até não sei, depois eu posso mostrar a foto para você, tinha uns livros, tá? Desse tamanho assim, livros enormes, que na época que a contabilidade era feita manualmente, que tinha registro da época do Dom João VI, quando o banco foi criado. Quer dizer, troço que devia estar no museu, estava lá, nesse depósito, né? E aí o que aconteceu? A gente foi, exatamente, meu Deus do céu, isso mesmo. Tinha troço do Dom João VI, eu cheguei a ver até a caligrafia bonita, né? Muito bonita.
tinha documentos assim fantásticos, né? Você tinha a história lá do banco lá todo. E aí o que aconteceu, né? Você sabe qual foi o banco que eu trabalhei, por isso que eu estou falando do São João VI. E aí o que aconteceu? A gente não vai mexer, não vai mexer. Eu falei, não, é um absurdo não mexer. E era uma, vamos dizer, uma determinação do diretor mexer naquilo. Né? O que eu fiz? Eu fiz uma separação de material e comecei a ver, né? Eu vou eliminar. Toda vez que eu falava que eu ia eliminar, apareciam uns 3, 4 dizendo que não podia jogar nada fora, não podia fazer nada, não sei o que lá. Bem, o que era histórico eu consegui separar e mandar para o museu, né? O museu tinha um museu do banco, e aí nesse museu algumas coisas o museu aproveitou, outras coisas mandaram para o depósito deles, mas saiu do nosso depósito. Era uma área, né? E para você ter uma ideia como é que o negócio era, ou seja, tinha documento de quase 200 anos lá, né? Eram poucos, mas tinha, né? E a maioria dos documentos era de 40 anos para cá, né? 40 anos para cá, você só precisava ficar 10 anos. E aí eu comecei a ver os prós e os contras. Eu usei esse análise de campo de força. Eu comecei a ver as forças restritivas, né? Que tipo de forças eram, e comecei a combater as pessoas que eram contra, não sei o quê. E tinha uma pessoa que era, vamos dizer, que era um gerente bem antigo, né? Um gerente de divisão também, mesmo cargo que o meu, que sempre ele sempre dava o contraponto, todas as reuniões que a gente fazia, não mexe, que pode ser que precise, que pode acontecer, não sei o quê. E como eu nunca tinha visto acontecer, eu falei assim, pô, de repente é alguma coisa que eu não sei, né? Eu já falei para vocês que quando a pessoa chega num lugar, é muito comum a pessoa querer mudar, trocar a roda, né? A roda que está rodando e às vezes botar a roda quadrada, você não sabe o que vai rodar. Então, ou seja, as coisas têm um porquê, né? Às vezes o porquê, a justificativa do porquê não é muito aceitável, mas tudo tem um porquê. E eu sempre pensei assim. Então, quando eu cheguei lá, eu não quis sair passando trator, né, mudando. Falei, isso tem um porquê. E aí eu fiquei. Aí, quando aconteceu um problema, que precisou de um documento de mais de 10 anos, né, a gente foi, pegou o documento e eu acompanhei o caso. Né? O que era? Era um caso. Aí eu falei com o advogado na época do banco e eu perguntei: vem cá, mas passou, tinha 15 anos esse processo. E se a gente não tivesse o documento? O que ia acontecer? Não, o juiz pergunta se tem. Se você não tiver e está embasado em lei porque não tem, tenta se provar de outra forma. Eu falei, como é que se prova de outra forma? Ah, tem registro contábil, tem isso, tem aquilo outro, sei aquilo, sei que lá. Você não vai precisar de documento vivo, né, em vivo, né? Você vai poder, de repente, apresentar um digitalizado, até porque passa do tempo, né? Você é obrigado a guardar o documento por 10 anos. Por mais de 10 anos, você pode ter o documento digitalizado, microfilmado, alguma coisa. Aí eu falei, ah, é? Ah, que bom. Aí o advogado dessa posição, eu fui juntando, né? E aí um belo dia arrumei forças impulsionadoras suficientes. Numa reunião, quando o cara levantou e falou assim, eu falei, pois é, no caso tal, aconteceu isso, isso, isso. E o advogado falou que a gente poderia dar um documento microfilmado ou digitalizado que aceitaria, porque já tinha passado dos 10 anos obrigatórios por lei. Então, o que aconteceu? Eu esperei ter forças impulsionadoras suficientes para derrubar as forças restritivas. Mas a primeira análise eu fiz. Coloquei as forças impulsionadoras frente às restritivas e vi que a situação estava assim por causa disso, que as forças restritivas eram grandes e a pessoa, meu antecessor, em vez de ele procurar argumento para derrubar, ele aceitou aquilo passivamente e pronto. Né? O objetivo dessa ferramenta é justamente o quê? Você vê se dá para fazer uma coisa ou não, e se não der, por que não dá? Né? E aí tentar buscar uma força impulsionadora que derrube uma força restritiva forte que esteja impedindo isso. Tá? Então funcionou, eu acabei fazendo aquilo, ficou, né, vamos dizer, nos anais da minha história, né? Que, tipo assim, eu fui o cara que conseguiu, que outros 2 antecessores meus não conseguiram fazer, e eu digo, vamos dizer para você, foi por conta, vamos dizer, da ajuda de Deus e ajuda das ferramentas também, porque se a gente não tivesse uma ferramenta técnica para provar para os caras que tinha jeito, né, provavelmente aquilo não teria saído. Os meus antecessores não usaram ferramentas, simplesmente acreditaram no argumento, ficou por isso mesmo, não fizeram, e por isso, muito provavelmente, foi que eu fui para lá, né? Porque eles não estavam fazendo o que o diretor queria, estavam as forças impulsionadoras, uma delas era o aluguel, que estava muito caro, o valor de aluguel pago por aquele espaço
estava cada vez mais caro, né? Estava caro, ainda ia ficar mais caro, porque tinha que conseguir mais espaço, o espaço já estava por aqui, e a gente destruiu, acabou com aquele arquivo, ou seja, o arquivo zerou, e aí acabou podendo ficar a parte do arquivo mesmo, parte que necessária dos 10 anos, conseguiu ficar em 2 armários enormes que tinham no próprio setor, porque, ou seja, só segura, o resto foi todo, vamos dizer, o que tinha mais de 5 anos foi para um arquivo geral, e o que tinha mais de 10 anos foi digitalizado e jogado fora, queimado, né, jogado fora, rasgado, né, queimado nem pode mais, rasgado, picotado, vamos dizer assim, picotado, jogado fora. Mas o que aconteceu? Foi um trabalho de formiguinha, né? Foi algo que de primeira não deu para fazer, eu consegui, eu acho que foi 4, 5 meses para conseguir fazer isso, e eu comecei usando essa ferramenta, uma ferramenta muito simples, né? Como é que funciona? Com base na teoria do campo de forças, podem ser classificados fatores que favorecem a mudança, que a gente chama de fatores auxiliares ou auxílios, e outros que podem dificultar a mudança, sendo barreiras a essa. Para ser utilizado, deve-se atribuir uma nota de 1 a 5 em cada um desses fatores, observando a premissa de que as forças impulsionadoras de mudança em conjunto, a soma delas, né, possuem o mesmo valor das forças restritivas. Então, a princípio, você vai fazer essa análise, tá? Então, aqui, por exemplo, se aqui a primeira foi 5, a outra foi 4, a outra foi 3, a outra foi 2, a outra foi 1, né? Seria 10, não é isso? 5, 4, 9, não, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, seria 15 aqui, tá? A princípio, o fato da situação se manter como está, essas forças se equivalem, né? Então, você faz essa questão aqui, vai ter que dar 15 também, as forças equivalem. E aí, o que você tem que fazer? Conseguir uma força a mais ou tentar melhorar essas forças de forma a derrubar os argumentos e aí conseguir alterar a situação atual para a situação desejada, tá? Então, simples assim. Você vai dizer, é como se fosse um brainstorming, só que um brainstorming focado, né, que a gente fala, porque o brainstorming, ele a princípio ele é completamente desorganizado, né? E depois é que você filtra. Esse você já filtra à medida que você já vai fazendo. E aí você criou esse argumento, você pode apresentar depois numa reunião, falar, pois era assim, agora por conta disso, mas por conta disso, daquilo outro, você consegue, essa situação pode ser alterada, tá? Então, ou seja, é uma ferramenta que você usa, eu brinco, que a gente usa de uma forma para você pensar, para estruturar o teu pensamento, mas, sobretudo, para você levar para as instâncias decisoras ou para até convencer os teus colegas, os teus, vamos dizer, os colaterais, né, de forma a que a situação pode mudar, que aí você vai estar combatendo cada um dos fatores que foram utilizados para dizer, olha, eu não posso mexer com isso agora. E aí eu fiz exatamente isso. Aí eu falei assim, a gente não pode mexer por causa disso, não é? A pessoa por causa disso, não é? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Bom, aí listei. Pois é, mas a gente precisa mexer por causa disso, 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 disso e disso. E aí eu falei, pois é, mas essa daqui que você falou, olha, isso aqui não é bem verdade. Tem uma lei aí que alterou. Isso era assim antigamente, agora não. A gente só precisa guardar por 10 anos. E outra coisa, o documento pode ser digitalizado. Com isso você... mas não pode usar. Não, você é obrigado a usar o documento em vivo até 10 anos. 5 anos você é obrigado, mais 5 anos se houver uma reclamação, tá? Mas vai requerer muito controle. Pois é, mas vai ter um sistema para controlar. Então, eu fui usando argumentos para derrubar cada um desses argumentos e aí, com isso, né, a gente conseguiu sair da situação atual para a situação como se queria, para a situação desejada, tá? Só que levou bastante tempo, foi um trabalho, mas isso é uma coisa que, por exemplo, eu brinco, né, que o pessoal, na Segunda Guerra Mundial, quando eles abatiam um avião, eles davam colocavam um registro, né, um carimbo ou um arranhão no cockpit do piloto, vamos dizer assim, né? Isso foi um arranhão no meu cockpit, ou seja, eu fui lá e consegui implementar algo que outros gestores não tinham implementado. Por quê? Porque não usavam as ferramentas, não apresentavam essas ferramentas para o grupo, né? Então, não dá, não dá, não dá. Muita gente na tua vida vai dizer para você que não dá. A ideia da ferramenta é justamente você tirar o lado empírico da coisa e trazer uma coisa mais técnica, né? Ou então, no caso dessa ferramenta, poder utilizar para abrir uma discussão e para as pessoas ficarem sem argumento.
você está derrubando os argumentos. Claro que primeiro você precisa juntar os argumentos contrários e os favoráveis e os desfavoráveis, né? Quantificar isso, né? Quais seriam os principais, e aí atacar os principais. Tá? E com isso, você consegue bons resultados, como eu consegui. Né? Usei uma ferramenta super simples, pouca gente gosta de usar essa ferramenta porque acha muito simples. Né? Eu brinco com você que tem duas ferramentas que são bastante simples, a SWOT e a análise do campo de força. São extremamente simples, mas são extremamente eficazes num debate, numa reunião que tem várias cabeças, né, que decidem, foi num comitê ampliado. O comitê ampliado era composto do diretor, dos gerentes executivos e todos os gerentes de divisão, que na época eram 22. E dos 22, só tinham 2 a meu favor, ou seja, 3 a meu favor. Né? Então, os outros todos, os outros 19, estavam contra, estavam a favor de manter o arquivo geral, pagando mais. Eu só tinha a opinião do diretor, de um executivo, né? E os outros executivos todos, e os outros estavam contra. E aí, utilizando essa ferramenta, as pessoas viram, realmente, agora dá para a gente fazer, porque os principais problemas foram atacados. E a gente conseguiu fazer. Né? Mas é algo muito usado, como eu falei, consultoria. Consultoria usa muito isso, né? E é uma ferramenta muito simples, né? Como eu falei para vocês, tá? Pessoal, eu sei que talvez vocês estejam visto a análise do campo de força, talvez pela primeira vez. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Ou vocês querem que eu esclareça melhor? Tá bom? Vocês entenderam? O que vocês acharam aí? Tranquilo? É bem fácil, né? Chega a ser tão fácil que, às vezes, até as pessoas se confundem. Tranquilo, sem dúvida, beleza? Para você ver, o uso dela é bem prático. É você usar, mostrar para as pessoas, você pode até, de repente, apresentar o que você viu, abrir para um brainstorming para as pessoas dizerem que elas... tem mais alguma coisa que não tenha sido contemplada, foi o que eu fiz, né? Tem mais alguma coisa que não tenha sido contemplada? Não, só isso aí. Agora vamos votar. Quais seriam as principais causas? Essa. Eu já tinha tudo no papel, né? E aí, quando botaram as principais causas, as principais forças, que seria a principal seria o aumento do aluguel, e a principal força seria você pagar alguma coisa se fosse contestado algum valor na justiça. E aí, usando, eu combati as principais forças restritivas, né? E com isso, as forças impulsionadoras conseguiram empurrar. Tá? É mais ou menos assim, se apresenta de uma forma, você está derrubando os argumentos, né? Claro, os argumentos principais você vai derrubar, e aí, com isso, não tem mais empecilhos para você fazer. Né? Se você já ouviu falar de um autor chamado Schopenhauer, né? O Schopenhauer usa um sistema parecido. Né? Tem um livro dele muito interessante, que é como... o título do livro, eu não estou lembrado agora, acho que são 50 formas de estar certo mesmo estando errado, uma coisa assim. Eu achei interessante, porque o que ele faz? Ele cria argumentos, né? E formas, estratégias para você, determinados argumentos seus prevalecerem sobre os outros. Né? Então, é muito interessante, deixa eu até ver o título do livro certinho, eu não estou lembrando o título, mas ele faz isso, tá? O livro, justificando o livro, ele faz justamente, deixa eu ver, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, livros, deixa eu ver aqui, Mundo com Vontade, Livre-Arbítrio, Arte de Lidar com algum... Ele era um filósofo, né? E ele vai parte de argumentação, tem um livro dele espetacular. Vou lembrar, eu tenho esse livro aqui, tá? Depois eu mostro para vocês. Ele, inclusive, ele foi o filósofo, um dos filósofos favoritos, né? De Nietzsche e outros caras desses aí famosos, né? Porque ele era um cara que justamente a base dele, ele falava como você combater argumento. Ele era um cara muito bom na argumentação, né? Eu li o livro, é um livro pequenininho, desse tamanho assim, um livro com a tradução, né? E o livro é espetacular, porque realmente ele te explica, e o que ele faz é justamente isso. Você faz uma análise de campo de força, né? Ou seja, verifica quais os principais argumentos, e você vai e destrói os argumentos, né? E ele dá várias estratégias, se não me engano, 50 estratégias, né? Para derrubar esses argumentos, sendo que algumas dessas estratégias até não são muito, como é que eu posso dizer, moralmente éticas, tá? São bem esquisitas até. Tem uma, por exemplo, se você sabe que está errado, se aquela pessoa usou o argumento certo, você meio que
que grita, diz que estão te prejudicando, que alguma coisa assim, e aí com isso você adia a discussão para depois. Né? Como ganhar... Isso, obrigado, Vitor. O Vitor achou o nome. Como ganhar uma discussão mesmo sem ter razão. É esse mesmo. É o próprio. Você já leu esse livro, Vitor? É esse mesmo. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Isso aí. 38 estratagemas. Isso aí. Obrigado, isso aí. Já dei uma olhada. Que bom que você olhou. Eu lembrava disso, que ele explica, até na introdução ele falava sobre isso. Eu pensei que fosse 50, mas eu acho que tem umas variantes. Quando você olha, são várias, realmente são várias. Mas ele dá 38, são 38 capítulos, se eu não me engano, do livro. O livro é bem fininho, eu li esse livro há alguns anos atrás, quando eu fui ser gerente de divisão. Eu vi que tinha muito isso, né? Valia muito a pena você defender os seus pontos de vista, né? E esse livro é muito interessante porque ele dá uma série de dicas de como fazer, e tem uma que é golpe baixo, exatamente. Tem uma não, tem duas, né? Tem duas táticas que são golpe baixo mesmo, né? Não é muita tática, não, são duas. Duas táticas dele são bem golpe baixo mesmo. Uma delas usaram contra mim uma vez, mas como eu já tinha lido o livro, quando o cara usou, né, no próprio livro, diz mais ou menos uma certa defesa da tática, né? E a pessoa fez justamente isso. Estava numa reunião, aí uma mulher, né, que estava, a outra gerente de divisão era uma mulher, e aí eu fui falar, ela falou, não, que você está sendo grosso, você está sendo não sei o que. Ela usou justamente uma tática, e eu estava totalmente polido, totalmente tranquilo, todo mundo ficou olhando assim. Aí eu, na hora, reconheci que era tática, eu falei assim, então tá, então fala você, então explica para mim. Ela quer, não, mas eu não vou explicar, eu perdi a paciência. Não, eu falei, não, tudo bem, você me desculpa, então, agora eu queria que você então explicasse por que eu estou errado. E aí, eu não deixei ela sair do argumento, né? Essa é a fuga, né? É bom você conhecer para evitar um problema. E ele se baseia muito nessa questão da análise do campo de força, para você fazer a sua argumentação, criar a sua argumentação contrária. É bastante interessante isso. É um livro muito legal e é bem pequenininho, dá para você ler rápido. Agora, como você mesmo falou, o Vitor colocou bem, tem algumas táticas que são golpe baixo. O negócio é não usar, eu nunca usei elas, mas é bom você conhecer para se defender dessas, né? Eu sempre falo, é bom, né? É bom conhecer tudo, né? Como diz até Paulo na Bíblia, né? Ouça tudo, mas guarde o que é bom. Eu sempre faço isso. Eu li aquele livro, guardei as boas táticas. Algumas até eu empreguei ao longo da minha carreira, e principalmente em consultoria. Agora, porque você em consultoria, né? Não sei se você sabe, normalmente você é chamado pelo dono da empresa para argumentar, para falar alguma coisa, ou para fazer algo que ele quer e os outros não conseguem fazer. E aí o que acontece? Quando você vem, os caras tentam te derrubar, né? Tentam dizer que você não sabe, que não tem a cultura, não sabe que a cultura da empresa, não sabe aplicar, não sabe implementar. Então você acaba tendo uns embates por conta disso, né? Principalmente quando aquilo que você vai fazer é meio contrário ao que as pessoas querem que seja feito na empresa, né? Isso normalmente, eu vou te falar, eu acho que 90% dos casos que eu fui chamado para fazer a consultoria, o problema era esse. Você vai para resolver uma coisa, um problema que ninguém da empresa conseguiu resolver. E por que não conseguiu resolver? Porque não viu, não sabia a resolução? Não, sabia. Só que botou muitas forças restritivas para não realizar. E a ideia é você derrubar. Então, esse livro é muito útil para isso, tá? Já fica a dica. A próxima aula eu apresento para você. Eu tenho aqui, eu tenho que achar. Eu apresento o livro para você, mas tem tudo a ver com isso aí. Né? Se você ler, você vai falar, poxa, professor, verdade, tem tudo a ver com força impulsionadora e força restritiva, até a questão de você defender uma argumentação, colocar alguma coisa que você queira derrubar, né? Isso é muito importante, né? Porque você sabe que uma das coisas que o gestor faz é justamente isso, muitas vezes ir contra a corrente, né? Todo mundo querendo que você vá fazer tal coisa, você fala, não, mas eu tenho que fazer outra coisa, né? Eu sempre brinco que você pode ir contra a corrente, mas nunca vá de uma vez, né? Nunca faça uma inversão de 180 graus. Vai assim de aos poucos que você consegue inverter, até usar a teu favor. Agora, se você tenta inverter de primeira, você leva um caixote, né, que o pessoal fala no Rio. Você leva uma ondada e aí vira. Acontece isso, tá? Então, vamos lá, análise de campo de força. É muito interessante, como eu falei, é uma ferramenta que é como se fosse um brainstorm orientado, e a ideia, né, você apresenta para um grupo e discute. É muito útil para isso também, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, o nome do livro, né, do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer,
Como vencer um debate sem precisar ter razão, 38 estratagemas, né? 38 estratagemas, dialética erística, que é justamente a defesa, né, de argumentos, para você poder defender argumentos, tá? Obrigado aí, Bruno e Vitor, né, que deram uma olhada lá. Obrigado aí. Fica a dica, né? Como eu falei, não cai na prova, não cai na prova, mas é importante para a tua vida, né? Como eu falei, a ideia da nossa disciplina é justamente você não sair só com diploma debaixo do braço, mas sair com conhecimento que vai ser útil para a tua vida, para a tua carreira, para tua... E com certeza gestor tem que saber argumentar e tem que saber defender posição e, sobretudo, se defender de algumas estratégias até golpe baixo, como o Vitor falou, alguma estratégia de golpe baixo que o pessoal tenta usar. E quando você reconhece, é fácil você sair. O problema é quando você não reconhece, aquilo pode te pegar de surpresa e você, o que eu vou fazer? Ou então, não fiz isso não. Você começa a se desculpar, né? E aí já era. E é justamente a função do argumento é essa. O bom é você conhecer. Então, vamos lá. Seguindo aqui, já. Ferramenta para gerar alternativa. A gente já viu para você fazer análise da situação. Opa, um cisco. Para você fazer análise da situação. Tá? Agora é para você gerar alternativa. Então, você já analisou a situação, já viu tudo que o problema tem. Né? Lembrando, né? A gente está vendo aquele esqueminha. Deixa eu voltar aqui para o esqueminha. Está vendo isso aqui, tá? Então, a gente viu essas aqui, campo de força, tá vendo? Vimos estas, tá? Agora vamos ver estas aqui, geração de alternativa, tá? Agora a gente vai ver essas, tá? Então vamos lá. Só para você saber onde a gente está. Tudo, como eu falei, eu sempre abro com um overview, né? E depois a gente vai vendo os detalhes. Acho que eu avancei demais. Vamos lá. Então, ferramentas para gerar alternativas. Tá? A ideia é você já fez o diagnóstico. Pessoal, uma coisa importante. Nunca use uma ferramenta de diagnóstico para gerar alternativa. Tá? Existe só um caso, tá? Mas é um caso de gerar alternativa e escolher alternativa. Você vai ver porque é complementar, mas está bem explicado, você vai entender. Tá? Então, só esse é o caso, é o único caso que você pode repetir a ferramenta. Tá? Todos os demais, não. Todos os demais, por exemplo, as ferramentas de diagnóstico são só para diagnóstico. Não usa uma ferramenta de diagnóstico para gerar alternativa. Tá? Por quê? Porque vai envezar, ou seja, você vai estar usando a ferramenta errada. Então, a probabilidade de você chegar a uma decisão errada ela é muito grande. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala, não faça isso. A ideia é que você escolha a ferramenta correta, tá? E a partir da ferramenta correta você chega a conclusões que vão te orientar para tomar a melhor decisão. Caramba, já acabou a aula? Não acredito. Sério? É até 8h20 a aula hoje, pessoal? É isso? Ou eu que botei errado? Não, 9h20. O que houve aqui? Estranho, não entendi. Não entendi porque que... Ainda bem. Eu me empolgo, né? É um assunto bastante interessante, porque é um assunto do dia a dia do gestor, né? Então, eu não entendi por que está 8h20. Se algum rolo qualquer aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, só para vocês entenderem, né? A ideia, tá? A ferramenta para gerar alternativa, ela só deve ser usada para gerar alternativa, com uma exceção que é a árvore de decisão, tá? Que você pode usar também para escolher a melhor alternativa, mas eu vou explicar como, tá? Mas a ideia é você pegar a ferramenta correta e usar da forma correta. Nunca use uma ferramenta de diagnóstico para gerar alternativa. E pior, a gente vê isso acontecer com frequência, tá? Vou falar para você, eu fui durante um tempo, eu fui da Direl, que é uma área lá de onde era a área de estratégia e organização, lá do meu trabalho, do banco que eu trabalhei. E a gente lidava muito com consultorias, várias consultorias, recebia visita de várias consultorias. E acontecia, de vez em quando, de uma consultoria tentar, falar, como é que você vai fazer? A gente sempre perguntava, né? A gente fazia uma reunião com as consultorias e perguntava, vem cá, como é que você vai fazer isso? Qual o teu caminho, né, para você realizar determinado tipo de coisa? E, às vezes, a gente desqualificava a consultoria só pelo uso da ferramenta errada. Tá? Ela virava e falava assim, por exemplo, vou usar um gráfico, vou usar
vou usar um gráfico de Ishikawa para gerar alternativa, das melhores alternativas. A gente fala, não, os gráficos de Ishikawa, você vai analisar as causas, você não vai gerar alternativa. Tá? Então, a ideia é, tem a ferramenta que não dá para você usar de uma forma errada, porque ela vai sair um resultado completamente errado. Então, não dá para fazer isso. Por isso que cada ferramenta no seu lugar, por isso que é interessante a gente acompanhar aquele framework, tá? E não usar a ferramenta incorreta, tá? Isso é vital. Então, vamos lá. Ferramentas para gerar alternativas. As ferramentas para gerar alternativas, diversas ferramentas podem ser usadas para gerar alternativas, sendo as mais utilizadas as seguintes. O brainstorming, o brainswriting, que particularmente eu gosto mais dessa, eu vou explicar por quê. A árvore de decisão, que você já conhece com certeza. O paradigma de Rubinstein, tá? Também conhecido como método de delineamento de problemas organizacionais, ou MDPO. Tá? Pessoal, como MDPO, ou como paradigma de Rubinstein, alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Alguém já estudou isso ou não? Só para ter uma ideia no nível que a gente tem que entrar na ferramenta, tá? Só isso. Beleza. 3 já disseram que não, então a gente vai aprofundar mais nisso, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eu estou vendo algumas ferramentas, eu estou passando de uma forma rápida, tá? Mas nada impede que você fale, professor, pode até ser agora, para a gente terminou aquele assunto, e se algum aluno falar assim, professor, não sei isso, tá? Se for só um aluno, 2, eu posso explicar depois para ele, posso mandar os slides e aí, de repente, né, explicar. Se for mais de 2, 3, 4, 5, a gente explica para todo mundo, tá? Para nivelar a turma, como eu falei para vocês, tá? Ah, professor, só um aluno tem problema, não viu isso, veio de outro curso, veio de outra faculdade, alguma coisa, não tem problema, eu explico para você, não vou deixar você de fora, não, tá? Eu te mando os slides, você pode mandar uma mensagem para mim, eu mando os slides para você e posso te dar uma explicação. De repente você me liga, eu dou uma explicação, se for só você. Eu não quero que ninguém fique para trás, não, tá, pessoal? Eu quero que todo mundo fique junto, tá? Agora, é claro, se mais gente precisar, eu abro a ferramenta e vou explicar com detalhe como é que vai fazer. Eu só não quero ser repetitivo, porque eu vi, como eu falei para você, nas ementas, né, que algumas ferramentas já são abordadas por outras disciplinas, por isso que eu não quero rever, eu quero só mostrar para você como é que você usa no processo decisório, tá? Mas se você já conhece a ferramenta, né, não tem por que eu entrar em detalhe, vamos fazer exercício sobre isso aqui. Não, a ideia é entrar em detalhe só nas que você não conhece, né? Usar exemplos das que você não conhece. As que você já conhece, só você saber como você aplica num processo decisório, como você aplica corretamente. Se você tem dúvida de como aplicar, a gente pode abrir e eu vou explicar, ou a gente vai abrir um exercício, alguma coisa assim, tá? Como eu falei, o importante é que você saiba, você vai falar, professor, mas a prova é dia 8. Eu vou dar a matéria do mesmo jeito, tá? E aí o que eu vou fazer? Depois da matéria, que a gente vai ter mais 2 aulas, 3 aulas, tá? A ideia é que você venha na aula seguinte à prova, até para a gente vai mostrar a prova para todo mundo. Eu quero, por exemplo, se o aluno eu corrigi a prova, pum, dei a nota, tá? O aluno compareceu na correção da prova, viu lá. Professor, estou com uma dúvida. Às vezes acontece. Ótimo. Agora, se o aluno nem viu, fica difícil o aluno discutir se a minha correção está correta ou se está errada, tá? Então, por isso eu estou te falando, uma boa. Depois da prova, pelo menos na aula seguinte, né, compareça nessa aula seguinte, depois da prova, para verificar, olha, professor, não, está ok, essa é a correção da prova, não sei o que lá. E aí você vai falar, e depois? Depois eu vou detalhar algumas ferramentas, detalhar alguns usos para vocês, tá? Ou seja, vai ter aula depois, mas eu não vou dar matéria nova, eu vou detalhar o que eu já dei, tá? Vou detalhar, explicar, né? Então, até o final vai ter aula, tá? Até o último dia, comentei com vocês que o último dia de aula é dia 18, no caso da nossa turma, é dia 17, tá? Todos os dias terão aula, entendeu? Vai ter aula do mesmo jeito. Mas já fiz a prova, não quero ir, não sei o que lá. Vai ter aula. Se você está enrolado com relação à falta, o ideal é que você venha, tá? Beleza? Entendeu? Tá ok? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Seguindo aqui,
vamos lá. Brainstorming e brainwriting. Tá? Vamos falar um pouquinho do brainstorming, depois vamos falar do brainwriting. Brainstorming eu só vou falar porque eu tenho certeza que você já deve ter visto em 2, 3, 4, N disciplinas brainstorming. Já viu até, de repente, no primário, né? Que é uma ferramenta que, primário, sei lá, no segundo grau, agora não é mais segundo grau, né? Então, você já viu isso, né? Com certeza você já viu isso em outras disciplinas, então eu não vou. Eu só quero mostrar alguns aspectos do brainstorming, tá? Então vamos lá. Brainstorming, também conhecido como tempestade de ideias, ou a piadinha que o pessoal fala, toró de parpite, né? O pessoal brinca assim, corresponde a uma técnica bastante utilizada a fim de estimular elementos de um grupo para sugerir ideias, as quais, pelo menos inicialmente, não são criticadas. Pode ser utilizado no processo decisório a fim de gerar possíveis alternativas que direcionem para uma solução de problemas e ou aspectos para o aproveitamento de uma oportunidade. O brainstorming pode ser estruturado quando as pessoas sugerem ideias seguindo uma sequência, ou não estruturado quando as ideias são expostas à medida em que elas surgem sem obedecer à ordem padronizada. Explicação super rápida, tá? O que acontece? Você põe várias pessoas numa sala, já fiz vários brainstorming, tá? E aí as pessoas começam a dar ideias e uma pessoa anota. A gente costumava fazer desse jeito, tá? Abrir a tela no projetor, tá? No Word, e aí anotando. Fulano, o que você acha? Não, dando as ideias. Pum, cada um pode soltar a ideia quando quiser. Eu não estruturado, tá? Então cada um solta a ideia como quiser. Ou você faz numa ordem. Fulano, o que você acha para resolver isso? Pum. E aí você vai colocando, as pessoas vão falando, vão falando, vão falando. E você faz sem crítica, isso é importante, tá? Não pode haver crítica no início. A pessoa fala o que ela quiser. Se ela falar uma asneira, uma coisa ridícula, você assim mesmo anota e deixa lá e valoriza o que ela vai falar, tá? Por quê? Se você criticar, a primeira que você criticar, você não vai. Acabam as ideias. A gente brinca que fecha a torneira. As pessoas param de dar ideia. Por quê? Porque está sendo criticada, ela vai começar a pensar muito e aí não vai sair nada, né? Vai querer escrever, não sei o quê, e aí trava o processo, tá? O ideal é que isso seja completamente aberto, que as pessoas falem o que elas quiserem. Às vezes se ouve até coisas ridículas, mas você anota em respeito à pessoa, e aquilo vai criando uma massa crítica, e as pessoas começam a pegar ideias, né? E ideias de outros, às vezes, ideias que elas ouviram, e complementar e melhorar, etc. Depois que você elenca uma quantidade bem razoável, suficiente para você, que você acha que dá para resolver, aí você começa a criticar as ideias no grupo, tá? Então, a segunda parte é que você critica. A primeira parte você não critica nada, deixa completamente aberto. É importante falar, por quê? Porque eu já vi brainstorms que as pessoas começam a criticar no início. Às vezes o cara que é muito crítico, né, que está conduzindo, e a pessoa fala, o cara, não, como é que você disse um negócio desse? Não tem como, não sei o quê. Acabou. O resto da pessoa não vai falar, você extinguiu o processo. Você não está fazendo brainstorming, está fazendo outra coisa. O brainstorming não é assim, tá? E ele é estruturado, né, quando as pessoas sugerem ideias seguindo uma sequência, ou seja, como é que você acha que para resolver isso de uma forma genérica? Tanto. E para resolver esse probleminha? Tanto, 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 tanto. Então, você, de uma certa forma, você está orientando o brainstorming. O brainstorming orientado, né, ou estruturado, como é chamado, ele, às vezes, ele tem, dependendo do caso, quando é uma coisa conhecida, é ótimo. Agora, quando é uma coisa desconhecida, uma coisa completamente nova, que a maioria das decisões, às vezes, são assim, ele acaba tolhindo as pessoas também, tá? Então, eu, particularmente, quando uso o brainstorming, eu gosto de usar o não estruturado, o aberto, tá? Que surgem mais coisas. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Já que seja do brainwriting. Brainwriting é muito parecido com brainstorming, tá? O brainwriting corresponde a uma versão escrita do brainstorming, onde as ideias são apresentadas por escrito em papéis, ou os post-its no Canvas. Tá? O que é o Canvas? Canvas é tela, né? O que é o Canvas? Você vai colocar numa tela, você pode usar aquele modelo, né? Aquele modelo dos 12, ou então não. Quando você está falando normalmente de um brainwriting, a ideia é que você pegue a tela mesmo em aberto, tá? E deixa as pessoas colocando as coisas. Ou você identifica os assuntos, tenta depois organizar, eu vou te mostrar como. Já fiz também, eu gosto muito. Eu, particularmente, gosto mais do brainwriting. Por quê? Porque a pessoa tem que pensar um pouquinho na ideia antes de soltar. Então, acaba não vindo tanta asneira assim, né? Começa a vir mais coisa assim que tem a ver.
a pessoa ela tem que escrever de forma que outra pessoa entenda, né? Então, ela vai pegar o post-it e vai escrever, tá? No post-it a ideia dela. E explica um pouquinho mais, o que eu acho ótimo, tá? E aí você sai arrumando, pá, 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 pá. Você pode dividir em cor, quando você tem um problema, às vezes em partes, né? Mas aí você está estruturando. Ou então você pode abrir e deixar tudo aberto. E depois, o que você faz, né? Então, vamos lá. Após essa etapa, cada integrante repassa seu papel para a pessoa ao lado, que lerá as ideias escritas e poderá apresentar algumas sugestões também por escrito. Ou seja, aqui você vai criando massa crítica na ideia. Tá? Ao final desse processo, as ideias com as respectivas contribuições são lidas e discutidas em grupo. O que se costuma fazer? Se separa as ideias, né? Como está em tudo no post-it, você começa a separar as ideias que têm alguma afinidade. Tá? A gente fazia isso e depois discutia essas ideias por grupos. Né? No grupo grande, a gente discutia essas ideias por grupo e era fantástico. Tá? Chegava a conclusões. Você fala assim, uma ferramenta tão simples, mas que tem para essa fase, que é a fase de elencar alternativas, você criar alternativas muitas vezes do zero, né? Ela é fantástica, funciona com uma beleza assim fantástica. Eu, particularmente, gosto muito, já usei muito, uso muito em consultoria o Brainwriting. Eu não gosto tanto do brainstorming, como eu falei para você, porque acaba virando aquele negócio. Tem cara que quer ser engraçado na reunião, né? Aí fala besteira, não sei o quê. No Brainwriting isso não acontece, tá? Então você perde menos tempo, fica mais focado, a discussão fica mais, que a gente chama, fica mais, com maior substância, né? Maior substância, ela fica mais pesada, né? Enquanto que no brainstorming propriamente dito, já que você está falando, né? E palavras voam ao vento, sai muita besteira. Às vezes o cara quer brincar, o cara está bem irritado de estar ali, aí começa a soltar umas piadinhas, umas coisas assim. No Brainwriting isso não acontece, tá? E em consultoria eu uso muito, mas uso o Brainwriting, como eu falei, que é bem melhor mesmo, evita esse tipo de coisa. Continuando aqui, vamos lá, seguindo. Árvore de decisão. Árvore de decisão, tem alguém que não conhece a árvore de decisão aí? Eu acho que vocês já viram também, né? Acho que duas disciplinas, né? Alguém aí não conhece, professor, nunca vi árvore de decisão. Tem alguém nessa, você põe assim, eu, né? Se você nunca viu, coloca eu, tá? Eu acho que vocês, pelo menos nas ementas, eu vi que tinha, tá? Mas pode ser, né? Não sei, às vezes está vindo de outro lugar, mais de um aluno, a gente vê aí o que faz. Então, vamos lá. A árvore de decisão traz uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar e detalhar as alternativas possíveis. A representação gráfica da árvore de decisões em si já tende a auxiliar na visualização das alternativas, sendo utilizada para verificar a viabilidade dessas e para comparar os cursos de ação identificados, cursos de ação disponíveis. Então, por exemplo, você começa assim, coloca uma alternativa lá, escreve uma frase, tá? Aí você pergunta, se a alternativa é viável? Aí, sim, a alternativa é satisfatória, tá? Beleza. Ou então, não. Se não for, descarta a alternativa. Acabou, morre aí. A alternativa é satisfatória? Sim ou não? Sim. Então, você pode resolver o problema com ela? Sim. Então, beleza, né? É a que você vai escolher, tá? Agora, você pode chegar, a alternativa é satisfatória? Não, não satisfaz esse grupo, ou aí você explica, né? O que ela não satisfaz. E o que acontece? Ela pode morrer aqui, tá? O curso de ação pode morrer aqui, tá? Alguém está chamando o cachorro aqui, só que está chamando autoabessa. Vamos lá. Aí, mesmo o que seja, isso é uma árvore de decisão padrão, tá? Para você entender, você vai criar e aí você vai gerar uma certa sequência, um caminho lógico, tá? Daquela decisão, vai detalhar, com isso você vai estar detalhando, vai verificar as possibilidades de aceitação daquela decisão ou não, de acordo com esse caminho que essa alternativa for fazer, tá? Então, vamos lá, né? Até é uma ferramenta bem utilizada, bastante utilizada, então acho que, a não ser que você nunca tenha visto, né? É uma coisa fácil de aplicar também. Todas essas ferramentas de gerar alternativa são ferramentas, em geral, muito fáceis, tá? Por quê? Muito fáceis de aplicar. Porque a ideia são ferramentas que buscam a criatividade, buscam que as pessoas possam falar livremente, possam ter ideias, né? E, para isso, é claro, se você vai ter ideia, tem ferramenta que critica, tem ferramenta que não critica,
mas não pode ser uma ferramenta muito fechada, muito engessada, né, como é uma de análise, por exemplo, de situação. Por quê? Porque se ela for muito fechada, você não se manifesta. Você, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, você não tem ideia e para por aí, morre por aí. Então, a ideia, né, claro, é que sejam ferramentas muito abertas, né? Você vai gerar opções. Eu digo para vocês que naquele fluxograma que tem, os grandes, né, a aplicação de ferramentas mais parrudas, que a gente chama, ela ocorre na análise da situação e na escolha da alternativa. Tá? Nesses dois pontos. Por quê? Porque esse meio são ferramentas mais abertas. Por exemplo, você poderia usar uma SWOT nesse meio aqui para elencar alternativas. Não é a melhor opção, tá? Mas você poderia usar uma SWOT, de repente, com aquele confronto, né? E aí chegando a uma conclusão. Não é uma melhor opção, tá? Mas você pode usar. Vamos dizer, a única aplicabilidade correta da SWOT seria aqui dentro. Seria dentro da ferramenta para gerar alternativa. Tá? Não é a melhor ferramenta, como eu falei, mas serviria nesse caso. Até teve um aluno que perguntou, professor, é aí que eu vou usar a SWOT? Não, você vai usar a SWOT aqui. Se você quiser, você poderia usar a SWOT. Por que eu não trouxe a SWOT? Porque ela não é, vamos dizer, não é tão própria para isso assim. Mas, se for usada, ninguém vai brigar com você, porque como eu posso usar uma ferramenta aberta qualquer, e a SWOT é uma ferramenta aberta, você poderia usar aqui também, não é a mais indicada, mas poderia usar. É a única das fases do processo decisório que eu poderia usar a SWOT sem problema. Tá? É a única das fases. Por exemplo, numa análise da situação, ela compromete, tá? Porque ela acaba você não analisando tudo e a questão do confronto acaba direcionando. Né? E a ideia naquela hora é você não direcionar, é você abrir todos os tipos de problemas e focar nos principais. E ali tem um viés, né? Você acaba, nesse viés, escolhendo aquilo que você quer resolver. Né? A mesma coisa aqui. Aqui, como você está gerando alternativa, você não está escolhendo alternativa. Você poderia usar, mas não é a melhor para fazer isso. Tá? Seguindo aqui, né, o paradigma de Rubinstein, que eu acho que a maioria não viu, não conhece. Então, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção, que essa eu vou explicar um pouquinho além. Tá? Eu acho que tem 1 ou 2 slides a mais, de forma que você entenda. Tá? Também, como eu falei, como todas as ferramentas nessa parte, são ferramentas extremamente simples e extremamente abertas, porque a intenção disso é justamente ter ideias, utilizar ideias para gerar essas alternativas, para solucionar um problema, para se proteger de uma ameaça, para aproveitar uma oportunidade. Tá? Então, método de alinhamento de problemas organizacionais, MDPO, também conhecido como paradigma de Rubinstein. Trata-se de um recurso que permite organizar em um diagrama as relações de causa e efeito existentes em um problema. Ao se utilizar o MDPO, faz necessário realizar perguntas que se iniciam com a palavra como. Aqui já começa a aplicar, né? Como é que eu vou usar a ferramenta. Tá? Então, para utilizar o MDPO, identificam-se em 3 etapas. Primeiro lugar, os efeitos desejados ou indicadores da solução do problema. Por exemplo, se o atendimento do hotel X melhorar, né, os clientes ficarão satisfeitos e a taxa de retorno aumentará, entendeu? Então, você criou tipo uma sequência, tá vendo? Se o atendimento do hotel X melhorar, os clientes vão ficar satisfeitos e a taxa de retorno vai aumentar, porque os clientes vão fazer mais coisas ou vão procurar mais o hotel, né? É aquela história da meio conclusividade, né? Se eu fizer isso, vai... Tá, parece que o mundo... né? Tem gente que pode buzinar em Brasília, rapaz. Pô, tem placa em tudo quanto é lugar para não fazer isso. Né? A pessoa buzina um lugar aqui cedo, né? 8h40, a pessoa está buzinando na frente da casa dos outros. Né? Triste, isso, problemático. Vamos lá. Satisfação dos clientes o aumento da taxa de retorno são efeitos desejados. Então, eu estou buscando aqui o efeito desejado, tá? O que eu quero. E aí, para resolver isso, como é que os clientes vão ficar satisfeitos? Se o hotel melhorar o atendimento. Como é que a minha taxa de retorno aumenta, né? Se os clientes ficarem satisfeitos, tá? Então, a minha taxa de retorno aumenta se o atendimento do hotel melhorar. Tá? Meio aqui conclusivo, tá? Então, segundo, listam-se os fatores que podem ser manipulados, aqueles nos quais se pode interferir como forma de resolver o problema. São chamadas variáveis.
Por exemplo, se os apartamentos forem arrumados com mais cuidado, aumentará a satisfação dos clientes, né? Então, se, por exemplo, o cara chega no apartamento, tem lá o lençol em forma de patinho, né? A toalha em forma de patinho, assim. Já viu? Já entrou em hotel assim? Já entrei. No hotel que tinha assim as toalhas dobradas em forma de patinho, né? Essas coisas assim em cima da cama, pareciam dois patinhos assim, não sei o quê. É bacana, tipo assim, né? Eu sou um cara meio prático, então eu olho para isso e falo, é bonito. Aí, mano, sabe? Você, o negócio é ter toalha. Você pensa assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo, né? Finalmente, identificam-se os parâmetros, as condições que, ao contrário das variáveis, não podem se alterar. Então, no paradigma de Rubinstein, você tem condições que não são alteráveis, tá? E variáveis que são alteráveis, tá? Então, só para você entender, você tem essas duas figuras, tá? A condição e a variável. A variável é alterada e a condição não é alterada. Finalmente, identifica os parâmetros, tá? As condições que, ao contrário das variáveis, não podem ser alteradas. Também é conhecido como parâmetro, tá? Isso aqui, parâmetro, beleza? Por exemplo, a localização do hotel. Para você mudar a localização do hotel, muda tudo, né? Tem um parâmetro, você não pode mudar. Ah, os clientes acham que o hotel tinha que ficar mais perto da praia. Pois é, eu também acho uma série de coisas, não posso fazer, né? Para você ficar mais perto da praia, às vezes o valor que você vai pagar é muito mais caro, o terreno não é tão grande, né? Pode ter uma enchente, um furacão, um tufão, dependendo do lugar, né, que seja. Quer dizer, então, tem coisa que não dá para alterar. A localização do hotel, por exemplo, não dá para alterar. Depois disso, se formulam as proposições para resolver o problema. As proposições são alternativas para a solução do problema, ou seja, a maneira de se chegar aos critérios pretendidos. Tá? Então, como é que a gente faz? Agora, eu acho que para você entender, eu trouxe esse gráficozinho para cá, eu acho que é mais fácil você entender com um exemplo. Tá? Então, como é que vai funcionar o paradigma de Rubinstein? Você começa de trás para frente. Então, a primeira coisa que você faz, tá vendo? Tem esse primeiro, segundo, terceiro. A primeira coisa é o que você quer. Né? O que você quer que aconteça? Né? Qual o resultado que você quer? Olha, eu quero uma alta taxa de ocupação, eu quero que os clientes retornem, eu quero conseguir novos clientes, né? É o que eu quero alcançar, tá vendo? Que eu quero alcançar isso. Para alcançar isso, né? O que eu posso fazer? Quais são as variáveis que eu posso mexer? O que eu posso fazer? O que eu posso manipular, né? Eu posso melhorar a qualidade do atendimento, né? Com mais gente, colocando, treinando as pessoas, tá? Eu posso limpar melhor os apartamentos, colocando mais gente, aumentando o tempo, né, de limpeza. Não sei se você sabe, no hotel, normalmente os hotéis funcionam, né, normalmente de 9 até as 11 horas, meio-dia, arrumando os quartos, porque é justamente o horário que os hóspedes não estão. Né? O hóspede fica lá 8 horas, 9 horas da manhã, ele sai, vai conhecer, se for turismo, vai conhecer, se for trabalho, ele vai trabalhar. Então, nesse horário, normalmente de 9 até 11 e pouco, né, 11h30, 11h40, é o horário que os hóspedes, normalmente, a maioria dos hóspedes não costumam ficar nos quartos. E é justamente quando eles vão começar a arrumar. Tem hotéis, por exemplo, né, hotéis assim, que arrumam de 9 até as 9h30. E às vezes tem muitos quartos, mas por que eles fazem isso? Tem muita gente, ou então a forma que eles arrumam é uma forma mais rasa. Né? E já tem hotéis que ficam muito tempo arrumando. Por exemplo, eu fui num hotel em Fortaleza, né, na Praia do Futuro. Não vou falar o nome do hotel, é uma rede de hotéis internacionais. Eu fiquei nesse hotel e, por incrível que pareça, lá foi barato. Eu achei que fosse muito caro, mas lá eu consegui. Fiz pela CVC, consegui bem barato. E fiquei num hotel, claro, que fora de temporada. Né? Temporada não dava para fazer. E aí eu fui, e aí esse hotel lá, eles faziam isso. Eles começavam a arrumar às 9 horas da manhã, porque a maioria saía por coisa. E aí o que aconteceu? Assim, primoroso, né? Arrumavam de uma forma assim fantástica. Se tivesse alguma coisa faltando, por exemplo, peguei uma caneta, eles deixam uma caneta para você usar, anotar as coisas. Eu precisava de uma caneta para anotar umas coisas. Levei, quando eu voltei no quarto, tinha uma caneta lá. Isso aí você vê o cuidado, né, do hotel. Quando você vê que uma caneta eles repõem, né, você imagina, né? É uma coisa, dá uma dica, né, de como é que é o serviço do hotel, né? Interessante você ver que tem um hotel que mal troca o lençol, né? Às vezes só arruma, né?
deixa 2, 3 dias e depois é que troca, né? Eles ficam reutilizando. Já tem uns que, além de trocar os lençóis todos, eles ainda vêm detalhes, papel, se tem caneta, se você está precisando reabastecer o frigobar ou não. Esse aí, normalmente, eles vêm, que vale a pena, né? Que o hotel ganha dinheiro com isso também. Mas são detalhes, né? Só para você entender, que acabam dando deixam o hóspede mais confortável, mais feliz quando acontece isso, né? E os valores das diárias, né? Você pode reduzir o valor da diária, você vai atrair mais gente, tá? Às vezes dá um desconto, por exemplo, tem um hotel que eu gosto de ir em Belo Horizonte, e sempre que eu vou fora de temporada, o hotel está vazio, eles fazem um upgrade. Por exemplo, eu normalmente alugo um apartamento standard, eu vou trabalhar, né? Vou fazer algum tipo de serviço lá, e eu fico ou então num evento. E aí eu fico num hotel standard, num apartamento standard, eles fazem um upgrade para super luxo quando o hotel está vazio. Então, eu deveria ficar num quarto simples e acabo ficando num quarto melhor sem pagar por isso, né? Isso, para mim, é um fator que me faz voltar. Eu sempre vou, quando eu vou para Belo Horizonte, eu fico naquele hotel, já fico há anos naquele hotel por conta disso. É claro que quando eles não podem, eles falam, infelizmente, dessa vez não vai ser possível fazer o upgrade, porque a gente está com um hotel cheio. Beleza, né? Mas é um benefício que eles dão quando eles podem fazer, né? Nem todos os hotéis fazem isso, é uma coisa interessante. Então, tá. As variáveis e tem os parâmetros, o que não pode ser mudado. E aí, com base nisso aqui, você analisa qual a melhor alternativa, né? Ou seja, como é que você chega mais fácil ao efeito desejado. Lembrando que, para você mexer, vai ter um custo. Tá? Isso aqui não tem custo, mas isso aqui, às vezes, pode atrapalhar muito chegar no efeito desejado. Às vezes, para resolver um problema aqui, ou tentar resolver, por exemplo, a localização do hotel, ela é longe da praia, um exemplo. E você sabe que lá, todo mundo que vai para Fortaleza quer ficar perto da praia. Como é que você pode solucionar? Você pode solucionar isso oferecendo um shuttle, né? Um transporte de uma van até a praia para os hóspedes, né? Só que isso vai aumentar mais ainda o custo, tá? E aí, com isso, você resolve esses parâmetros, essas coisas, essas constantes que você não conseguiria resolver, tá? Todo mundo entendeu, pessoal? Entendeu como é que usa o paradigma? Tranquilo? São ferramentas muito abertas, né? Como você percebeu, são muito abertas as ferramentas. Tranquilo aí, pessoal, com o uso disso? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, beleza, ok. Tranquilo. Dorme não, tá? Dorme não. Paradigma de Rubinstein, tá? É legal porque é como se fosse assim, ela é orientada, né? Você verifica como é que você pode solucionar, é claro, apura o custo disso, já sabe se dá para fazer ou não. Às vezes não dá para fazer, né? Às vezes não dá para fazer. Então, vamos lá. Ferramenta para avaliar e escolher a alternativa. Agora é que a porca torce o rabo. Por quê? Porque a escolha da alternativa, ela implica efetivamente se você vai ser bem sucedido ou não. Às vezes, você elenca várias. Já aconteceu comigo. Você elencou várias alternativas para resolver uma situação e, usando uma ferramenta, chegou numa alternativa que talvez não fosse a melhor, mas por algum motivo, por algum critério, você acabou escolhendo aquela, né? Então, por isso, o uso dessa ferramenta para avaliar e escolher a alternativa é fundamental, tá? Porque esse vai ser o critério, se der errado, para você justificar o que você fez. Eu comentei com vocês, né? Que assim que eu cheguei lá, naquela divisão, que eu comentei, primeira divisão lá naquele lugar, naquela diretoria, né? E aí eu tive que tomar uma decisão e o cara me chamou na chincha. Acho que eu comentei isso com você, né? Me chamou lá numa reunião e a primeira coisa que ele... Só que eu fui calçado, né? E a decisão não foi, vamos dizer, o resultado não foi exatamente o que o cara esperou. Foi bom o resultado? Foi. Mas não foi exatamente o que o diretor queria que acontecesse, tá? Ou seja, para ele não resolveu, mas melhorou. Talvez se não tivesse feito aquilo, teria ficado bem pior. Foi justamente isso que eu provei. E aí, o que aconteceu? Ele me chamou, né, na sala de reunião, virou para mim e falou assim, cara, deu errado por quê? O que houve? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu abri o dossiê, né, da decisão e eu mostrei, não, a gente fez isso, ó, eu e minha equipe fizemos isso, tá? Aí fizemos análise do problema,
fizemos essa avaliação, escolhemos as alternativas, tá? Foram essas alternativas que a gente escolheu, e usando esse método, esse aqui, a gente chegou nesta melhor alternativa por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro. Ele olhou, fez assim, tudo bem. Me dispensou, nunca mais me chamou para encher o saco com relação às minhas decisões, porque ele viu que numa decisão simples eu tinha usado um processo decisório. Tá? Quando você usa numa decisão simples, em decisões mais sérias, claro que você vai usar também. Né? Eu sempre brinco que o decisor tem coisa que ele fecha o olho assim, faz assim, vamos fazer isso. Né? E quando dá errado essas aí pequenas, ele acaba ficando mal, a reputação dele fica mal. Tá? Então, a ideia é que você use, na medida do possível, claro, um processo decisório qualquer. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, né? A gente vai falar um pouquinho mais da questão do processo decisório. Mas só para você entender, a ideia é que você use alguma coisa para apoiar o teu processo decisório, para você não jogar pérolas aos porcos. Ou seja, tomei uma decisão por causa disso, disso e disso. Você tem um critério para tomar a decisão. Quando você tem esse critério, por mais que a tua decisão não dê certo, ou não dê o resultado esperado, né, 100% esperado, pode acontecer. Não são, é claro, é bem mais raro acontecer quando você faz isso. Mas como você tem uma série de variáveis, principalmente quando é uma coisa nova, um problema novo, você tem uma série de variáveis desconhecidas, né? E aí, muitas vezes, você depois que deu errado, você fala, puxa, faltou ver isso. Mas o que era conhecido, o que você viu, você tentou tomar a decisão dessa forma. Com isso, é claro, a possibilidade de acerto que você tem é muito maior, mas existe a probabilidade de erro, bem pequena, mas ela existe. O erro, vamos dizer, não acertou da forma que se queria que acertasse, tá? Não se chegou ao resultado que se queria. Então, quando você usa um processo decisório balizado, calcado em ferramentas, calcado em técnica, em metodologia, a possibilidade que você tem de erro ela é menor. E quando você erra, a justificativa para o seu erro é grande. Então, por isso, tá, é interessante você usar um processo decisório, tá? Como eu falei para você. Professor, na prática, a firma do meu pai, por exemplo, teve um aluno, uma vez eu fui discutir, falou, meu pai trabalha não sei quantos anos nisso aí, não sei o que lá, e não usa nada disso. Aí eu virei para ele, esperei, né, acabar a aula, né, para não expor o pai dele, não expor ele, não expor a empresa, que todo mundo já conhecia a empresa. Eu falei, fulano, fica só um pouquinho mais que eu queria conversar com você. Aí tá. Então eu vou fazer pedir para você fazer um favor para mim. Pergunta para o teu pai quanto dinheiro ele jogou fora por decisões que ele tomou errado, que ele poderia ter pensado mais. Aí ele riu e falou, não, a prima do meu pai está bem. Eu falei, pergunta para ele. Vira para ele assim, pai, você toma uma decisão assim, quantas decisões você já tomou que redundaram em água, né? Ou seja, que não deu certo, você gastou dinheiro à toa. E aí ele foi perguntar para o pai. E, para surpresa dele, não a minha, né? O pai falou que já quebrou muito a cara e aprendeu, né? Eu diria que não aprendeu, mas ele quebrou muita cara e aí cometeu vários erros, perdeu muito dinheiro. E a empresa, talvez, ele conjecturou para o filho, falou assim, talvez se eu não tivesse perdido tanto dinheiro e tanto tempo fazendo coisas erradas, talvez a empresa estivesse muito melhor do que está hoje. Não estava ruim, mas ela podia estar muito melhor, porque o cara teve recurso, ele teve, vamos dizer, oportunidade, muitos ele não aproveitou porque não utilizou uma formatação correta para chegar à decisão, para analisar corretamente a alternativa que ele deveria escolher. Então, ele tomou a decisão pelo feeling dele, pelo que ele sentiu. E, é claro, quando você está começando uma empresa, o que você sente não é tão importante assim, porque você não está em consonância com aquela situação ainda. Você demora, porque tem muitas variáveis que você não conhece. E à medida que você vai conhecendo, né, é que você vai sendo mais assertivo naquilo que você faz. A ideia é, poxa, eu estou começando a ser gestor agora. Como é que eu faço? Aliás, eu comentei com você, né? Quando eu fui ser gestor a primeira vez na minha vida, eu acho que eu comentei, mostrei isso para você. Mostrei no ano passado ou não mostrei? Eu não sabia nada. Me botaram, como eu falei para você, eu era um programador, né? Programava em Visual Basic, programava em Clipper, programava um pouco em Delphi, estava começando a aprender Delphi. E aí a mulher lá, a gerente, falou, vou sair daqui, né? E
por algum motivo que eu desconheço, mas eu sempre tentei fazer meu serviço direito, me escolheram para ficar no lugar dela, né? Contrariando até a pessoa que era substituta, que achou que ia ficar, não sei o que, não sei o que lá, já tinha pisado na bola. No Python ainda não, viu, Matheus? Python ainda não. Mas vamos dizer, a sistemática dela é semelhante, né? Mas em Python não. Python não programei, não. Eu estou bem destreinado, né? Tem um tempão que eu não mexo com isso, né? Mas já mexi até um pouquinho em Java, um pouquinho que fui obrigado a mexer lá no meu trabalho, né? Antes de aposentar, fui obrigado a mexer um pouquinho com isso, mas eu mexi muitos anos em Visual Basic. Eu brinco que minha segunda linguagem é Visual Basic. Só não é o Clipper, porque o Clipper morreu, né? É igual o Esperanto. Aprendi tudo sobre Esperanto, mas Esperanto não existe mais, ninguém usa mais Esperanto, então não adianta. É mais ou menos isso. Eu trabalhei 12 anos com Clipper e 8 anos com Visual Basic. Então, tive uma biblioteca enorme de Visual Basic, uma biblioteca monstruosa de Clipper, fazia tudo que você possa imaginar. O Clipper saiu um programa chamado Harbor. Ele pegava o Clipper e compilava o Clipper para ficar com carinha de Windows, né? Aí o pessoal deu uma ressuscitada no Clipper um pouquinho, mas não adianta, não faz o que faz o Visual Basic, né? Porque não tem aquela coisa do objeto, né? Então não adianta, não é linguagem voltada para objeto, então não adianta. Mas aí o que aconteceu? Aí me botaram para ser gerente. Vou botar para ser gerente, eu comprei esse livro, fui indicado, um colega, um amigo meu me indicou, falou assim, lê esse livro, Gerente Minuto, tá? O livro tem dicas, você vê um livro fininho, né? Ninguém aprende a ser gerente com um livro, né? Eu sempre brinco com você isso. Mas me deu várias dicas que foram extremamente úteis. Inclusive, a dica de você usar algum processo para decidir. Não botar a decisão baseada em achismos, né? Como é que você faria? Ou então você ficar inseguro para decidir. Que acontece muito quando o gestor está frente a um desafio e ele não sabe como começar, ele trava. E você travar, não tomar uma decisão, já é tomar uma decisão, né? Se diante de uma oportunidade você resolve esperar, você vai perder a oportunidade. Se diante de uma ameaça você resolve esperar, não toma uma atitude, a ameaça vai te pegar. Se diante de um problema você não sai para resolver, não corre para resolver, o problema vai ficar maior. Tá? Eu sempre brinco, mas é verdade, a única coisa que o gestor nunca pode ser é omisso. Tá? E a omissão, muitas vezes, é a falta de escolha, ou o medo de escolher uma alternativa. Tá? Às vezes você não chega nem a elencar a alternativa, você o que eu vou fazer? E trava. Tá? E como eu sei que é uma realidade na maioria dos gestores, por isso se contrata consultoria, assessoria e outras coisas mais, né? A questão não é o que, mas é o como. Como você chega lá. E eu diria para você que o principal do processo decisório, tá? A análise é muito importante, a geração de alternativa é vital, mas a escolha da melhor alternativa é fundamental. Então, essa parte aqui é a parte que eu queria que você prestasse mais atenção de todas que a gente já viu agora. O resto é importante? Mas isso é mais importante, que não adianta você fazer uma análise bem feita, escolher várias alternativas excelentes, mas se na hora de escolher a melhor alternativa você não escolhe. E aqui é que tem um viés, tá? Qual o viés? O viés da personalidade do gestor, das coisas que ele acha, que ele pensa, né? E aí muitas delas, às vezes, saem um pouco da lógica ou saem da técnica e da metodologia para se decidir. Então, todo o resto fica inócuo se você decide errado. Tá? Então, seguindo aqui, né, as fases. Você vê que eu dou até uma ênfase aqui. Né? Então, agora a gente está na fase de avaliar e escolher uma alternativa. Tá? Para você avaliar e escolher, você tem a árvore de decisões, tá vendo? Você tem a análise de vantagens e desvantagens, você tem a técnica Delphi e tem a análise multicritério. Tá? A técnica Delphi, ela trabalha muito com a parte de risco versus impacto. Tá? Você já deve ter visto isso em análise de risco. Vantagem e desvantagem é fácil, né? Vamos dizer assim, você está elencando um versus o outro, você vai escolher pelo custo-benefício. Tá? E a árvore de decisão você já viu, mas aqui você fez os fluxos de decisão. Tá? Aqui você vai analisar um fluxo frente ao outro. Tá? E na análise multicritério você também não conhece, vai conhecer no finalzinho aqui comigo. Então vamos lá, não sei se vai dar tempo da gente abordar tudo, mas a ideia é, pessoal, se você até agora não se concentrou, eu peço para você se concentrar nesse momento, tá? Porque é onde a maioria dos gestores falham, onde a maioria dos problemas
nas decisões acontecem, tá? É justamente nessa fase. Eu brinco que aquele cara que tem um time excelente, tem os melhores jogadores, pega a bola, né? Tira a bola do goleiro, vai com a bola, passa o meio de campo, chega na frente do gol e aí chuta errado ou então não chuta. É justamente aqui. Aqui é que está o diferencial. Então vamos lá, pessoal. Então, várias ferramentas podem ser utilizadas para a escolha de alternativas, sendo as mais utilizadas as seguintes: a árvore de decisões, verificada anteriormente, análise de vantagens e desvantagens, a técnica Delphi e análise multicritério. Então, vamos lá. A árvore de decisão, aqui eu uso, né? Eu uso na escolha da melhor alternativa. Como é que eu vou usar? Só para você entender, lá eu estava desenhando os fluxos, está vendo? Ó, conforme verificado anteriormente, uma vez corresponde a uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar e detalhar as alternativas possíveis, tá? Aqui se pode comparar as árvores de decisão de diferentes alternativas e, conforme os critérios de escolha elencados, escolher a melhor dessas que se aplica à decisão em questão. Então, por exemplo, eu tenho uma árvore 1, tá? E eu tenho uma árvore 2. E eu estou comparando a árvore 1 com a árvore 2, tá? Essa decisão aqui, tá vendo? Ela chegou num quarto nível, tá? Que ela atendeu. Aqui não, ela morreu no segundo nível, né? Segundo nível, morreu aqui, tá? Morreu aqui, né? Não teve um outro nível. O que acontece? A pergunta é: esses critérios aqui são suficientes para mim? Sim, está respondendo a todos os critérios. Então, essa opção é melhor do que essa. Essa daqui não escolhe tal coisa. Você pode dizer assim: não, esse critério para mim é irrelevante. Se esse critério para mim é relevante, as duas estão no páreo, eu vou escolher a melhor alternativa, aí vou pensar em detalhes, né? Vou ter, de repente, o custo de uma alternativa frente ao outro. É um custo aceitável, pagável, outro tem um custo aceitável, pagável, eu posso considerar isso, tá? Então, a ideia, eu vou comparar os dois fluxos com base nas respostas às perguntas que eu fiz, em um e em outro, tá? E eu vou ver a que mais atende e a que melhor atende os meus critérios, ou seja, o que eu preciso resolver. Então, essa daqui resolve mais? Resolve. Essa aqui resolve menos? Resolve. Então, eu vou optar por essa, tá? Essa é a questão. Ah, professor, tem um grau de subjetividade? Tem. Você deve ter percebido que tem um grauzinho de subjetividade. É aí que entra a ideia de você não usar uma ferramenta só, tá? E, principalmente, você utilizar mais pessoas para fazer essa análise, não ficar na mão de uma pessoa só, tá? O grande problema é que todas as ferramentas de escolha de alternativas elas podem ter um viésinho subjetivo. Por quê? Porque é a decisão do gestor. Só que a ideia é, para resolver isso, o gestor tem que partilhar essa decisão, né? E também buscar outras formas que sejam mais criteriosas de decidir, tá? Então, essa é uma escolha da melhor alternativa. Você já fez a análise do fluxo. O que você vai fazer? Você vai apresentar num grupo todos os fluxos e vai dar a sua opinião, vai deixar que cada um se manifeste a sua opinião, e aí, no final, você chega a uma conclusão pela maioria, ou pela média, ou por todos, vamos dizer assim, você chega a melhor conclusão. Eu sempre brinco que o uso da ferramenta é legal, mas como usar a ferramenta é primordial, né? Se só o cara pegar, fizer a decisão e falar assim, decidi essa daqui, ponto, tá? Provavelmente vai ter um critério, um viés subjetivo da parte dele de decidir. Quando você apresenta isso num grupo, esse viés subjetivo tende a diminuir, né? A não ser, como eu volto a falar, quando o gestor, o cara que deu decisor, eu acho melhor essa, todo mundo vai votar. Eu voto com o relator, né? Todo mundo vai fazer isso. O que você tem que deixar para o final para não dar esse viés, tá? Continuando aqui, análise de vantagem e desvantagem. Pessoal, aqui está tranquilo? Escolha a melhor alternativa, tranquilo? Você está usando a árvore de decisão, você já usou a árvore de decisão, só estou explicando uma outra forma de você usar aquilo que você já conhece. Então, né, eu passei até direto. Né? Agora, aqui, olha só, pessoal, eu acho que é a mais fácil. É a ferramenta mais fácil de todas. Eu digo para você que ela é mais fácil do que usar SWOT. E olha que SWOT, né, relativamente fácil. É mais fácil que usar SWOT. Tá? Então, como é que é? Você vai chegar... Olha como é fácil. Em cada uma das alternativas, elencar as possíveis vantagens e desvantagens em realizá-la.
confrontando-as com as demais, a sua contribuição para o resultado. O objetivo a ser alcançado. Só tem um detalhe aqui. Nunca, essa aqui nunca, tá? Viu o grito? Nunca faça sozinho. Por quê? Porque se você fizer sozinho, você não justificou nada, você simplesmente está colocando o que você quer, né? Então, você não está usando a ferramenta. Então, essa daqui, nunca faça sozinho. Essa aqui, o ideal é que você faça isso por meio de um comitê. Use um comitê ou um grupo de pessoas, né? Um comitê, um grupo, vamos dizer, um grupo de trabalho para poder chegar a uma conclusão, tá? Nunca tome essa decisão sozinho, por quê? Porque vai ter um viés monumental. Ah, eu acho isso, acabou, tá? Então, essa é a única questão. É a ferramenta que eu diria que é a mais aberta do mundo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, elencar a alternativa 1 é isso aqui, lá, 1, né? Qual a vantagem dela? Qual a pontuação? Essa vantagem aqui, eu dou uma pontuação de 1 a 5, né? Você pode fazer de 1 a 10, quando tiver muito detalhe, você pode fazer de 1 a 10. É claro, essa pontuação ela vai estar baseada em algum critério, né? Digamos que o critério seja, você tem um problema, tá? Vamos dizer o problema. O problema é, vamos lá, vírus da rede, tá? Um exemplo, tá? Então, aí você pensa assim, vou botar um antivírus. O antivírus resolve 100% dos problemas do vírus? Não, resolve uns 80%. Então, qual ponto você vai dar? 8, 4? Tá? Um exemplo. Qual a desvantagem do antivírus? Eu tenho que manter atualizado, né? Tem que manter atualizado, tá? Então, tem a vantagem, né, que ele vai defender da maioria parte dos vírus, a desvantagem é manter atualizado e vai estar na mão do usuário isso. A pontuação que você vai dar, sei lá, isso não é bom, 1, tá? Né? Aí você vai botar vantagem menos desvantagem, 4 menos 1, 3, tá? Por exemplo, tá? E vai elencando cada uma delas, né? Como você já deve ter visto, se você botar uma pessoa só para fazer, vai ficar com um viés maldito, né, que a gente chama, porque a pessoa vai chegar lá e vai direcionar. Então, pô, eu quero escolher essa, ele vai direcionar porque ele quer. Quando você faz essa análise em grupo, o ideal, vamos botar para você como é que você vai fazer. Você faz um formulário, elenca as alternativas, né, e pede para cada um dos presentes dar uma nota, elencar uma vantagem, elencar uma desvantagem e dar uma nota frente a essa alternativa frente a essa vantagem, alternativa frente a essa desvantagem, a pontuação no total. O que você vai fazer? Você vai tirar a média, tá? Vai tirar a média das vantagens, desvantagens, pontuação, vai elencar todas as vantagens, todas as desvantagens, tá? No final você vai juntar esses dados, né? E aí você vai levar o grupo a nota final e vai perguntar se alguém quer se reposicionar, alguma coisa assim. E aí, com isso, né, você vai ter resultados surpreendentes. Eu sempre brinco, quando você toma uma decisão com uma pessoa só, o viés é muito grande, né? Eu acho que nem dá para chamar de ferramenta. Ela só pode se chamar de ferramenta mesmo quando você usa isso com várias pessoas, porque cada um vai manifestar a sua opinião e, no final, você vai ter uma opinião da maioria ou da média, uma média dessas opiniões. E aí, com isso, você abre um outro debate baseado nessas informações para chegar a uma conclusão e escolher a melhor alternativa, tá? Eu já apliquei dessa forma que eu estou falando para você e funcionou muito bem, tá? Funcionou muito bem mesmo. No final, até o pessoal aplaudiu, falou, excelente, porque as pessoas participaram, né? Porque houve essa... Claro, as pessoas que eu falo, o comitê, né? 8 pessoas. As pessoas participaram, chegaram a uma conclusão, e aí, puxa, que legal, se melhor alternativa, se ficar só na mão do diretor para decidir, ou só na mão do presidente para decidir, a decisão ia ter um viés e depois ia ter um resultado que talvez não fosse o melhor resultado, né? Mas pelo menos ele ia assumir, né? Que foi ele que tomou a decisão. Mas quando se abre, a ideia é que a pessoa não tem, né? Ninguém tem uma bola de cristal que vai resolver 100% dos problemas, né? Sempre vai ter algum probleminha que vai ficar de fora. Você usando isso, né? A tendência, quando você vai elencar as vantagens e desvantagens, acabam surgindo coisas, tá? Então, é muito interessante, né? É uma ferramenta, todas essas ferramentas que eu estou trazendo para você, eu uso em consultoria e sempre com bom resultado, tá? Agora, é claro, eu tiro o viés. Nunca é uma pessoa só que decide. Eu não dou isso aqui para o diretor. Diretor, faz aí que você vai se dar bem. Ele vai olhar para a minha cara e falar, pô, no final eu decidi o que eu quis, né? A ideia é, não vamos fazer uma reunião, vamos aplicar uma ferramenta. E aí, com a aplicação da ferramenta, é claro que essa
é uma ferramenta que a gente chama de mais rápida de a gente aplicar. É bem rápida mesmo, né? Mais rápida até que a árvore de decisão. Só não é tão mais rápida porque se você fez a árvore de decisão na parte de elencar alternativas, né? O que você vai? Você vai trazer os fluxos para cá e aí vai ficar mais fácil. Mas nesse caso aqui, você está montando, né? E é uma montagem muito fácil. O lance mesmo é você unificar esses dados, tirar a média, elencar todas as vantagens e desvantagens. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas por incrível que pareça, chega a um excelente resultado, porque você chega a uma opinião da maioria, além de elencar aspectos que muitas vezes uma visão só não teve. Eu comentei com vocês que um grande problema de um decisor é só decidir baseado no viés dele, baseado no que ele acha correto, né? Muitas vezes, nessa união, né, de opiniões das pessoas que decidem, de repente, dos gerentes de área ou dos executivos das áreas de uma empresa, né, mais a visão do diretor sendo o último a se manifestar, você tem bons resultados e você acaba tirando um viés do grupo, né, com várias visões diferentes. Cada um vai, né, ter a visão conforme o que ele conhece, conforme a experiência de vida dele e a experiência que ele tem dentro da empresa, né? Parece um pouco, só que o campo de força ele está mais na argumentação, né? Esse já está na vantagem e desvantagem, e quando você elenca a vantagem e desvantagem, você acaba justificando por que você tomou uma decisão, né? Lá você tem um argumento, você tem que derrubar o argumento, tá? Tem uma força, você quer derrubar aquela força. Às vezes você vai usar uma desvantagem, né? Mas, apesar de ser parecido, o objetivo dela é você elencar a melhor alternativa, né? Lá o objetivo é, de repente, você derrubar argumentos, né, para ver se você pode avançar ou não. Às vezes você chega no impasse e lá você diz assim, não tem como avançar. Que foi o que aconteceu nos meus antecessores, né? Agora, quando você usa isso, essa daqui, lá eu já elenquei, né? Aqui eu tô verificando dentro das minhas possibilidades, tá? O melhor a fazer. Danila, você está com a câmera aberta. Tranquilo aí? Danila. Quer falar alguma coisa ou não? Danilo, você está com a câmera aberta. Falar alguma coisa? Eu não estou ouvindo. A câmera está aberta, mas... Agora que eu estou vendo, eu fui mexer no celular e liguei sem querer. Desculpa atrapalhar essa aula. Não tem problema. Acontece. Eu quis avisar exatamente por isso. Você está em casa, né? Eu quis avisar. Sim, teve uma aluna que eu avisei, ela levou o celular para o banheiro. Mas ninguém viu nada, só viu o papel higiênico assim. Meu Deus. Mas eu avisei, fulano. Aí ela nem tocou, estava com fone. Aí quando eu vejo a câmera aberta, assim, que eu vejo que o aluno distraiu, eu quero avisar logo antes que aconteça. No celular acontece isso, desculpa mesmo. Sem problema. Não Obrigada. Sem problema. Então, aqui você vai elencar vantagem e desvantagem, no final você vai fazer um arremate com um grupo, cada um vai votar no seu, você vai tirar a média, vai apresentar essa média e vai discutir. Cara, é um resultado fantástico. Você não faz ideia de como uma ferramenta extremamente simples acaba desenvolvendo. E aí o que você faz? Você guarda essa discussão, né? Você vai guardar a discussão, toda a votação de cada um, vai guardar o que chegou no final, né? O quadro final, vai verificar quais os argumentos foram usados, que as pessoas defendem as suas ideias no meio, defendem as vantagens e as desvantagens, e aí no final você chega à conclusão. É essa alternativa. Beleza. Você guarda isso daí. E aí, se amanhã for questionado, você tomou essa decisão, você fala, não, a decisão foi do grupo, chegamos a essa conclusão aqui. Ou seja, é uma ferramenta fantástica. E pior, vou te falar, é super simples, né? Eu acho que não tem nada mais simples que isso. É uma ferramenta tão simples, eu já usei várias vezes em trabalho de consultoria com grandes resultados, tá? Essa eu não cheguei a usar como gerente de visão, não. Eu usei como consultor. Por incrível que pareça, quando eu aprendi, eu via tendo um processo de consultoria, na época eu trabalhava no banco, e na hora que o cara apresentou, achei muito bobinha, né? Mas aí eu vi o resultado que apareceu, e eu apliquei numa situação parecida, que estava tendo um impasse, né, de qual você escolha da melhor alternativa, e a gente usou para escolher a melhor alternativa isso daí. E olha, foi fantástico, tá? O resultado fantástico. Até hoje, eu colho frutos de ter usado essa ferramenta, porque esse cara me indica para várias pessoas, falando, cara, ele estava no impasse,
e a gente resolveu com uma coisa super simples, né? Então é interessante você ver como a simplicidade, né? Eu até brinco, né? Uma frase que eu gosto da Clarice Lispector, né? Que ser simples dá trabalho. É verdade, você vê o que dá trabalho para aplicar, mas é uma ferramenta muito simples, uma bacana mesmo, né? Então vamos lá, seguindo um pouquinho mais, né? A teoria Delphi, tá? Que você já conhece. Aliás, pessoal, é hora de dar presente, né? São 9h17, tá? Dá presente aí. Presente, presente, presente. Já passou até um pouquinho. Tá interessante, né, o assunto, né? A gente acaba passando direto, né? É interessante. Eu gosto muito desse assunto, viu? Acho que o meu lado administrador ele aflua, ele flui nisso daí. E olha, eu vou falar para você, essas ferramentas eu uso, tá? Ninguém vai dizer assim, não, eu estou dizendo para você o que eu uso. Não tirei do livro e mostrei para você. Eu estou dizendo que eu uso e que dá resultado, tá? A Delphi, você vai ver, que você já deve ter visto, ela é mais complexa, tá? Por ser mais complexa, para alguns tipos de casos, em decisões mais sérias, as pessoas costumam usar, decisões mais sérias que eu falo que envolvem mais dinheiro, as pessoas costumam usar a Delphi porque ela demora. É uma ferramenta que na aplicação não é muito rápida. É uma aplicação demorada e você vai ver que ela tem um fluxo demorado. Não sei se você aprendeu dessa forma. Se você, de repente, aprendeu para risco, talvez você tenha usado de uma forma mais simples, tá? Quando você está trazendo para o processo decisório, ela vai ter, vamos dizer assim, uma forma de ser aplicada que é um pouquinho mais elaborada, tá? Se você aplicou assim, ótimo, não tem problema nenhum. Se você não aplicou, talvez você tenha alguma dúvida, tá? Eu vou começar a falar dela, mas eu volto a ela na aula que vem, tá? Então, vamos lá. Em cada uma das alternativas, ele encaixa possíveis vantagens e desvantagens em realizá-la, confrontando-as com as demais, né? Então, você pode usar um tipo de entrevista com especialistas, você pode usar entrevistas anônimas, você pode usar para obter comentário de concorrentes a respeito de determinado assunto. Você pode usar também quando tem um certo grau de conflito e confronto, né? Onde o brainstorming e a discussão direta não são aplicáveis. Então, essas são as aplicações. Eu diria para você que, normalmente, no processo decisório, ele é usado desse tipo com esse viés, tá? A gente vai ver mais adiante um pouquinho. Então, vamos lá. Como é que eu faço para realizar o Delphi? Aqui tem um passo a passo, bem devagar. Acho que não vai dar para concluir, é melhor a gente deixar para o ano que vem, então, porque falta um minuto, né, pessoal? A gente não vai dar tempo de a gente ver isso, não. Mas para você ver, você vai abrir, tem um passo a passo de como executar o Delphi. E é muito interessante, por quê? Porque várias pessoas até utilizam o Delphi de uma forma mais básica, né? Só faz análise de risco, impacto e pronto. Mas para ele ser aplicável em algum processo decisório, você tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? E tem a ver... Você vai ver que a maioria desses processos, quando você vai escolher uma alternativa, a maioria usa a questão de você envolver várias pessoas, não fica na mão de uma pessoa só, tá? Mesmo sendo, às vezes, um processo... tem um cara que decide, mesmo tendo uma pessoa que decide, mas você tendo um processo assim, a ideia é que essa pessoa ela seja uma decisão consultiva, né? Que ela use uma ferramenta dessa para chegar à melhor conclusão. Claro que, no final, se ela quiser decidir diferente, tudo bem, mas tudo indicou para ela decidir daquele jeito, né? Eu estou falando por quê? Porque já teve casos, né, de aplicar e o cara decide de forma diferente, depois colher os frutos da decisão dele, né? Eu digo para você que a gente é feito pelas nossas decisões. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente continua na aula que vem, tá? A aula que vem é uma aula antes da prova. A gente deve fazer uma pequena revisão, está quase acabando a matéria, falta bem pouco para acabar. Eu acho que a aula que vem a gente acaba antes do término da aula, tá? E a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá legal? Grande abraço para todos, bom almoço, né? A gente se vê quinta-feira, tá? Grande abraço para todos aí, obrigado. Obrigado, William, abraço a todos aí, muito obrigado. Qualquer dúvida que alguém tiver, que queira ficar um pouquinho, eu sempre fico até o último aluno sair, tá? Você pode tirar dúvida comigo aqui, tá bom? Vou parar de gravar a partir de agora.